Fala, meu amigo vilanovense, como que você está? Já menos impactado com o que aconteceu 2 semanas atrás, com esse pesadelo que, infelizmente, é realidade? Bom, para tentar entender o que aconteceu, eu refleti, algumas coisas que, pessoalmente, eu acho que contribuíram para que o Vila não conseguisse esse acesso. Então eu vou elencar aqui três principais fatores que, a meu ver, contribuíram de forma significante para o Vila não conseguir o acesso à Série A. É claro que alguns fatores que também foram eventualmente importantes, que eu vou deixar de citar aqui, eles foram decisivos para que isso acontecesse. Mas de forma mais genérica, assim, de forma mais clara para mim, são esses três que eu vou colocar em discussão. E é claro, aqui é um espaço aberto à discussão de ideias e você discordar é claramente um direito seu e é muito importante que isso aconteça, Então, caso você discorde ou também veja algum fator tão importante quanto esses na sua opinião, deixem aí no comentário. Bom, o primeiro fator que eu acho que contribuiu para essa derrocada, para esse insucesso tão doloroso para nós vilanovenses, Claudinei, que começou um campeonato no início de temporada muito ruim, no Campeonato Goiano, conseguiu ser eliminado na quarta de finais contra a equipe do Anápolis, que também não conseguiu avançar nem a semifinal da Copa Verde, que foi eliminado pro Náutico, um time de terceira divisão, sem desmerecer o Náutico, lógico, mas ocupava a terceira divisão, tanto é que outra coisa importante é que não subiu a Série B, nem sequer classificou-se na fase classificatória da Série C. Então, foram vários eventos dolorosos também no início do ano. E aí, em contramão a esse aspecto negativo que ele construiu com o time do Vila nesses 4 meses iniciais, ele vem ali, e também com a chegada de alguns jogadores, consegue formatar um Vila Nova muito competitivo. Vila Nova que liderou a Série B por algumas rodadas, esse Vila Nova que passou boa parte da Série B no campeonato. Esse Vila Nova que chegou à última rodada brigando pelo acesso com uma mãozinha do Claudinei, porque ele que deu uma identidade à equipe. Então, o Claudinei ele conseguiu, por exemplo, o feito de chegar na 16ª rodada, naquele jogo contra o Vitória, lá no Oba, que a gente ganhou de 1-0, ele conseguiu chegar à liderança do campeonato. Em 16 jogos, a equipe só tinha levado 5 gols. Pra você ter uma ideia, as equipes próximas do Vila nesse quesito eram a equipe do Criciúma e também a equipe do Novo Horizontino, que naquela altura eles haviam levado 9 gols. Então o Vila tinha quase que menos que o dobro do que essas equipes tinham levado. Então o Vila tinha um sistema defensivo muito consistente. E uma coisa muito importante que o Claudinei fez com essa equipe do Vila foi realmente ser competitivo, foi realmente dar essa possibilidade que a gente não via desde 2008, de ver um Vila tão dominante em campo, Tem claramente um dedo nesse desempenho todo do Vila, do Claudinei, porque ele, por exemplo, monta um esquema tático formado por 4 atacantes que, até certo momento do campeonato, deu muito certo. Então, aquele ataque formado por Neto Pessoa, Caio Dantas, Guilherme Parede e quem que é o outro, gente? Acabei me esquecendo, mas talvez me lembre aqui durante o vídeo.
com esses 4 atacantes, deu muito certo e fez com que o Villa tivesse um sucesso que a gente, né, já não via há bastante tempo em campo. É claro que o Claudinei tinha seus defeitos. Ele tinha algum amor, né, por certos jogadores, o senhor Marlone e o senhor, por exemplo, Matheus Souza, que saiu, que não se justificaram, que a gente chega esse final de ano, a gente consegue concluir que era uma coisa mais pessoal do que técnica, mais racional do Claudinei. Porque em certas partidas a gente via a necessidade, por exemplo, de ver um Naninho que foi contratado para ser o 10 do time e ele dava preferência ao Marlone. O mesmo Marlone que não conseguiu jogar sequer o Campeonato Goiano. O Matheus Souza também entrava em alguns jogos, inclusive como titular, sendo que a gente, por exemplo, tinha a opção do Vitor Andrade, que acabou saindo do clube sob a justificativa de não ser bom de grupo, blá, 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 mas que chega ao final do ano agora com acesso com o Juventude. E esse mesmo Vitor Andrade foi um jogador que em algumas partidas, contra, por exemplo, o Criciúma, que o Vila não conseguiu ganhar, mas amassou a equipe do Criciúma, e ele entra ali e faz uma confusão ali na zaga do Criciúma, e aí o Vila amassando, e tudo assim, você vê o jogador jogando muito bem, e aí você acaba não entendendo. Outra partida, posso citar aqui, foi da Chapecoense, que ele entra, né, e o Vila consegue gol no final do jogo, e infelizmente a gente não consegue entender. Por mais que algumas coisas sejam internas, a gente consegue, enquanto torcedor, ver coisas externas a partir da arquibancada. E o que é mais importante, o que a pessoa entrega em campo, ou preferências pessoais, ou coisas micros ali, que internamente podem ser resolvidas de diversas formas. Mas, enfim, eu entendo que Claudinei tinha essa teimosia, inclusive não sabia justificar suas escolhas, mas se a gente também analisa as equipes que subiram, grande parte conseguiram um acesso sem que tivesse que lançar mão de dispensa de treinadores. Cito aqui o Vitória, que passou pela mesma oscilação que o Vila. Nessa mesma rodada, na 16ª rodada, o Vila coloca o Vitória na 5ª posição, abre 6 pontos do Vitória. E o Vitória, salvo engano, ele vinha de 4 jogos sem 4 derrotas seguidas, que colocaram o Vitória naquele momento no campeonato na 5ª posição. Então é um momento de oscilação natural, em que o Vila não soube, infelizmente, conduzir, refletir isso de forma mais racional, de forma que enxergasse ali os fatores que poderiam ser trabalhados para melhorar na equipe. Não sei se internamente houve, acho que sim, mas não sei se da melhor forma, uma conversa com o Claudinei para tentar reverter essa situação, para ver os pontos pessoais dele de convicção e comparar com questões objetivas. Aí vem o trabalho dos analistas do Vila, enfim, muitas coisas não chegam até a gente aqui, mas fica essa impressão que isso poderia ter sido feito, ou se feito, poderia ter sido feito de uma forma melhor. O Criciúma não trocou de treinador, o Juventude não trocou de treinador, o Atlético sim trocou, mas inclusive uma coisa que eu vou citar, que é um fator que contribuiu para que o Vila não conseguisse. O Novo Horizontino não trocou de treinador, e assim, essas equipes passaram por oscilações. E o Vila veio na contramão disso aí. O Vila foi o único time que conseguiu a proeza, dessa forma, nesse momento, de demitir o seu treinador. Isso custou muito caro, porque o Vila não teve, logo em seguida, a demissão do Claudinei, um bom futebol. A equipe com o Marquinhos Santos, ela não voltou a jogar bons jogos. Foram momentos isolados do campeonato que o Vila conseguiu, com o Marquinhos, jogar bola efetivamente, e com o próprio Lisca. O Vila só veio se reencontrar no campeonato com o Igor. Então isso custou muito caro. O Paredes, até cita isso em uma entrevista coletiva que ele concedeu,
falando o quanto é difícil, né, essa troca de treinador. E o Claudinei tinha essa aproximação, sabe, com os caras ali desde o Goiano. Então, inclusive nessa fase que o Vila vinha oscilando, que a gente começa a nossa peregrinação arduosa nessa Série B, foi contra a equipe do Londrina. E o Vila amassou Londrina. O Vila jogou demais. O Vila chutou quase 30 bolas ao gol. Teve gol anulado. E, enfim, contra o Ceará também a gente jogou bem. Então, contra o Sport também a gente jogou bem. Então, assim, o Vila ficou... o Claudinei veio ser demitido, creio que na 11ª rodada. Deixa eu ver, só confirmar aqui. Na 11ª rodada, logo após uma derrota pro Sport. Então, assim, foram praticamente 5 rodadas que o Vila foi muito precoce, o Vila foi muito imaturo. O Vila não teve uma capacidade reflexiva de entender que aquele era o melhor momento para demitir o treinador. O Vila, infelizmente, errou. E aí só veio se reencontrar no final do campeonato. E isso custou demais. O Vila, galera, termina o campeonato com a melhor zaga, né? E empatado no Horizontino. E não era para ser empatado, era para ser um número isolado, porque o Vila consegue levar 3 gols do ABC. É uma equipe que já tinha sido rebaixada, estava sem comando técnico, enfim. Então, e o Vila consegue ser a melhor zaga do campeonato e o quarto melhor ataque. O ataque praticamente o terceiro empatado com o Vitória, que fez 50 e o Vila fez 49. Então o Vila foi uma equipe muito equilibrada e isso passa muito pela mão do Claudinei. Então, galera, infelizmente não dá para entender o porquê o Vila não subiu. Não dá. Porque uma equipe como o Vila, que mantém, né, estatisticamente números tão bons, mas não consegue o sucesso, fica difícil, né, até você mensurar essas coisas. Mas esse aqui é meu primeiro fator, demissão do Claudinei. Bom, galera, como segundo principal fator que contribuiu para o Vila não ter conseguido acesso à Série A, eu aponto as contratações durante a janela de transferência do campeonato. Com o desenrolar do campeonato, ficava claro que, embora o Vila tivesse, né, uma dominância do campeonato por conta de certos setores que eram quase que intransponíveis, né, como a zaga, que eram setores muito fortes do Vila, ficava claro que o time precisava ser melhorado ou potencializado de acordo com o que havia sido construído enquanto equipe, né? Aí eu digo na parte tática e técnica. Então, alguns valores individuais poderiam ser trazidos para melhorar essas, né, pontualmente essas carências que o Vila tinha na competição. É claro que a gente viu, né, como eu citei anteriormente, algumas teimosias que poderiam ter sido corrigidas em tempo, que poderiam fazer que nós tivéssemos melhores resultados, né? Principalmente a entrada do Igor Henrique, né, na equipe, né? O Claudinei ignorou esse jogador bastante tempo e ele só veio ganhar mesmo uma confiança com a saída do Claudinei. E ele veio, né, ele se provou que ele era um grande jogador, que ele que era determinante, né, nas vitórias do Vila. Então, algumas coisas poderiam ser, né, ter feitas com o que o Vila já tinha. Mas ficava claro que o Vila poderia, né, ser melhorado se algumas peças fossem trazidas de forma pontual e que elas viessem a somar. De qualquer modo, se provou que o Vila não foi assertivo em suas contratações. Porque, à exceção do Juan Christian, que veio logo ali em agosto, nenhuma das contratações fizeram algum efeito
né, tiveram alguma relevância para o Vila. O Vila contratou, né, um goleiro, o Christopher, contratou um zagueiro, o Iago Sena, né, o Iago Mendonça. Para mim tudo, né, assim, ok, a zaga do Vila era a melhor do campeonato, a gente tinha algumas erros, né, inclusive do Doma que contribuiu por uma também, né, de forma pesada, por exemplo, aquele jogo do Avaí, da Ponte Preta, né, ele entregou ali a paçoca contra o Avaí, um erro de passe, contra a Ponte Preta um erro de marcação, de posicionamento, mas enfim, mas era uma boa zaga, então não vou falar nada, até porque também a gente teve o Marcondes, que poderia às vezes substituir o Domi, que se machucou, mas para mim a zaga, né, as laterais do Vila, elas estavam providas, né, por jogadores que eram bons valores para a equipe, né? Eu não vou brigar com as estatísticas. A melhor zaga do campeonato foi a do Vila. Também a gente trouxe o Henrique Almeida, e aí eu tenho que fazer uma crítica, seja ao diretor de futebol, seja, né, se tenha isso dentro do Vila, a análise de desempenho. Porque é impossível você trazer um jogador como o Henrique Almeida e esperar que isso vai que ele vai, né, contribuir de forma substancial, que ele vai ser protagonista, que ele vai chegar para decidir um campeonato. Por quê? Eu não tenho nada contra esse jogador, mas se eu for analisar objetivamente os números, eles demonstrariam que ele não estava apto a contribuir para a equipe do Vila. É claro que, né, são várias variáveis que entram na jogada quando você se contrata um jogador. Às vezes ali uma oportunidade de mercado, né, uma relação melhor com o clube, que às vezes flexibiliza certas condições, enfim. De qualquer modo, ele não contribuiu em nada com o Vila. Ele fez um gol contra o ABC, um gol foi em Salvador naquela oportunidade, mas ficava claro que ele não conseguia, que ele não tinha, assim como o senhor Marlone, condição técnica de jogar uma Série B. E o rastro, né, de que isso não ia dar certo, eram uns números dele no América. Ele não chegou a fazer 10 gols no América, em toda a trajetória dele no América. Então, não sei, sinceramente, se às vezes uma oportunidade de mercado vale mais a pena que trazer um jogador desse, né, que acabou sendo apenas mais um peso, porque às vezes o treinador leva ele pro banco e viu o Henrique Almeida, né, coitado do treinador, ele até dó de ver um sujeito desse como opção pro time, né. E, repito, não tem nada contra o Henrique Almeida, espero que aconteça algum milagre na carreira dele e ele consiga desempenhar, mas eu tenho que deixar essa crítica aqui a quem fez essa contratação ou quem deu a autorização para trazer esse jogador. Por fim, Gustavo Maia, né? Não contribuiu em nada, inclusive teve um erro, né, crasso ali, grave contra a Ponte Preta, furou uma bola ali que era, né, que a chance era clara de gol e ele acabou não fazendo gol. E também, quando teve oportunidade, não mostrou por que veio, né, não foi um jogador que fez o diferencial. A meu ver, por exemplo, um Vitor Andrade, que foi dispensado lá no início, poderia ser uma opção no lugar do Gustavo Maia. Mas o leite está derramado e não vale, não tem efeito chorar por ele. Então, galera, assim, quem chegou pro Vila não contribuiu. Esses jogadores citados não contribuíram nenhum. O Vila veio se reencontrar no campeonato, e aí com a chegada do Igor Magalhães. Mas não passa pelo algum jogador que estava de fora. A exceção do Juan Christian. O Juan Christian modificou, né, partidas, né, dando uma qualidade técnica que, por exemplo, o senhor Paredes parou de entregar durante o campeonato e que ele conseguiu desempenhar quando a equipe estava ali na contramão. E ele foi protagonista em alguns jogos, né, contra o Ceará. Mas, num contexto geral, eu acho que o Vila contratou mal. O Vila, talvez,
Todo mundo sabe que tem uma limitação orçamentária, econômica, e que não vai fazer loucuras, mas, né, às vezes, essa falta de ousadia, digo, né, assim, custou, né, o prejuízo foi muito maior, porque a gente não conseguiu o objetivo que estava, né, muito próximo. Então, cito aqui esse segundo fator. O Vila Nova contratou mal durante a janela de transferência. A gente vê, por exemplo, o rival aqui, o Atlético, que trouxe vários jogadores que, né, contribuíram para que a equipe tivesse uma renovação no campeonato e chegasse ao G4. O próprio Vitória, por exemplo, trouxe um valor muito importante, como o Dudu, para o seu time, que agregou. E a gente não viu isso no Vila, né? A gente, infelizmente, eu lembro que o Hugo, né, o presidente Hugo, ele, numa entrevista de imprensa, ele falou que a contratação do Vila, né, seria a manutenção dos jogadores. Enfim, eu acho que isso custou muito caro para ele. Eu gostaria de destacar como terceiro fator a perda de certos jogos. Às vezes pode parecer um discurso raso, porque em um campeonato se perde ou se ganha. Mas eu gostaria de fazer um recorte para alguns jogos, principalmente alguns jogos, enquanto o Vila esteve enquanto mandante, que a gente perdeu. Mas um aspecto geral, eu acho que a gente perdeu alguns jogos, ou deixamos de pontuar em alguns jogos, ou perdemos os 3 pontos, na verdade, ou perdemos os 3 pontos, por pouca coisa micro ali. Então, primeiro, essas oportunidades que o Vila deixou de pontuar porque perdeu o jogo levando o gol no final do jogo. Me vem aqui logo na cabeça o jogo contra o Ceará, que o Vila também teve muitas oportunidades de fazer o gol e matar a partida, mas não fez. Me vem também aqui um jogo que eu acompanhei pela TV, que foi o jogo contra o Criciúma, fora de casa, que o nosso querido Guilherme Parede recuou a bola pro goleiro de pênalti. Pênalti, né? Super importante, praticamente o último lance do jogo, e o sujeito me vem e recua a bola pro goleiro. Outro jogo, contra o Guarani. O Vila vinha jogando bem, né? Se esperava que o Guarani, após o Vila ter feito um gol, exercesse uma pressão. Aí o Vila vai e me leva o gol no último minuto de jogo. Eu, inclusive, estava presente lá em Campinas, em São Paulo, nesse jogo. E foi frustrante, assim, velho. Nossa Senhora. Não tava acreditando. E a gente conseguiu levar. E também, mais próximo aqui, o jogo contra o Tombense. O Vila pega o adversário fragilizado, fora de casa. Cria diversas oportunidades para fazer o gol. Não consegue fazer o segundo, né? Faz um gol e aí ou faltou a melhor compreensão na hora de finalizar ou tocar a bola para o companheiro, principalmente o senhor Parede. Ele foi o rei no campeonato disso aí, ser individualista, de não fazer uma leitura boa do lance, né? Ou de tomar a melhor decisão. Enfim, aí o Vila vai lá e consegue me levar 2 gols em menos de 10 minutos e perde para o adversário que estava brigando na zona de rebaixamento. Mas esses são os jogos que eu gostaria de destacar, de forma mais geral, que talvez seriam jogos descartáveis. Esses jogos que eu citei, praticamente todos, o Vila estava jogando fora de casa. Então, beleza, dentro de um planejamento de campeonato, a gente sabe que nós não vamos ganhar todas as partidas, principalmente jogando fora de casa. E também existem partidas que são aquelas consideradas descartáveis. Então, dessas 4 partidas, 3 são bons times, só o Tombense que não seria um bom time. Então, vamos colocar como descartáveis. Mas alguns jogos dentro de casa, galera, eu não consigo ter ou aceitar
alguma ideia de que o Vila não tinha que ter ganhado. O Vila, pelos números, galera, ele tinha que ter terminado pelo menos no G4. Como eu ressaltei inicialmente, o Vila foi o time mais equilibrado praticamente da Série B, né? Porque teve a melhor zaga e teve um dos melhores ataques. Mas, quando a gente olha a tabela do Vila como mandante, a gente não vê essa proximidade, né? Essa questão similar. Porque o Vila terminou como mandante em sexto, jogando como mandante, e terminou em sexto também, jogando como visitante. Mas, por exemplo, se a gente ganha contra o último colocado, sem treinador, sem vários jogadores titulares na última rodada, a gente estaria com 25 dentro do G4, né? Enfim, eu achei que o Vila fez uma boa campanha jogando fora de casa, né? A gente teve esses jogos que custaram derrotas ou empates, mas que o Vila acabou jogando bem fora de casa. No contexto, o Vila perdeu menos, né? O Vila ganhou 6 jogando fora de casa, empatou 4 e perdeu 9. Então, são 10 partidas pontuando, pelo menos pontuando em 9. Então, dentro de um campeonato, é legal. O Criciúma, por exemplo, que subiu, ficou na 7ª posição nesse quesito, né? Jogando fora de casa. Então, eu vejo que foi até legal. Como visitante, como mandante, o Vila também poderia ter sido um pouco melhor, principalmente que eu vou citar. Porque o Vila perdeu 2 partidas, né? Teve equipe do G4, por exemplo, como o Criciúma, que perdeu 4 partidas. Então o Vila teve, em relação a derrotas, né? E um desempenho até, assim, legal, 68% dentro de casa. Mas aí a gente vem, o meu questionamento, né? E minha indicação como terceiro fator, são jogos que a gente não fez os 3 pontos, e aí não foram 3 empates que, assim, foram totalmente broxantes. Primeiro foi contra o ABC, né? Também o último colocado, e aí o Vila também já estava naquela fase de oscilação, vinha de 2 derrotas, né? Londrina e Ceará, naquela altura, mas jogando bem. O Vila mereceu ganhar contra o Londrina e também não mereceu perder. Talvez não tenha merecido ganhar do Ceará, mas não mereceu perder. E aí a gente pega o ABC, último colocado, time todo cagado, time todo fudido. Aí o Vila Nova vai lá e me empata, né? Custando empatar o jogo, né? O gol, né, do nosso querido Henrique Almeida. E um outro jogo também que eu tenho que ressaltar, Ponte Preta. A Ponte Preta também, time todo cagado. Acho que não ganhava 7 jogos, né? Não pontuava 7 jogos, uma coisa assim do tipo. E aí o Vila começa jogando bem, faz 1-0. Aí logo em seguida o Doma tem um erro de marcação e toma. O Vila toma um gol. O Vila até conseguiu fazer um gol ali, mas foi anulado. Um gol do Will Henrique. Mas aí o Vila não consegue ganhar. Beleza. E aí mais um jogo. Chapecoense, no Serra Dourada, né? Um bom público ali, em torno de 25 mil pessoas. A Chapecoense sofrendo. Vila teve um gol, né? Anulado de forma ilegítima. De qualquer forma, a gente não conseguiu ganhar. A gente não produziu, a gente não foi competente o suficiente para ganhar esses jogos. E, galera, estamos falando de uma equipe rebaixada em última colocação. A Chapecoense se livrou no final do campeonato. E a Ponte também se livrou praticamente na última rodada. Então são 3 jogos assim, que não fizemos 3 pontos, que poderíamos fazer 9 pontos. E assim, não quero que entrem dentro daquele balaio. Mas no campeonato você perde e ganha. É óbvio. Mas, falando, né, tecnicamente, entrando no mérito de como uma equipe tem que se comportar quando quer subir, fica inviável subir perdendo, né, custando empatar, na verdade, contra um ABC da vida. E ressalte bem, se tivesse ganhado 2 dessas 3, subiria tranquilo. Mas não, a gente não tivemos competência para subir.
A título complementar, gostaria, por exemplo, de deixar registrado que algumas partidas o Vila jogou muito bem e não deixou de... O Vila não conseguiu ganhar, né? O CRB para mim foi assim, a partida mais dolorida, porque a gente jogou muito melhor que o CRB. O CRB que naquela fase estava voando quando ele ganhou da gente aqui no Oba. O Igor Rico perde um gol dentro da pequena área, cara. Tão assim, inacreditável. E aí o CRB vai e faz o gol no final do jogo e causa uma comoção geral lá no Oba. E aí tá até pronto contra o próprio Sport. A gente joga bem contra o Sport, né? Bola na trave, os caralho. E o Sport veio aqui praticamente com uma bola e fez o gol com um golaço do Juba naquela partida. Mas assim, é normal perder. Mas empatar com as equipes citadas, ABC, Chapecoense, Ponte Preta, você, dentro dessas 3 partidas, não conseguir fazer nem a metade da pontuação de 9 pontos, fica complicado, fica muito complicado. Uma outra parte ali, por exemplo, contra o Avaí, a gente teve um erro ali crasso do nosso querido Doma, né, que saiu jogando de forma equivocada, enfim. Então, galera, são esses os 3 principais fatores, né, que eu trouxe aqui para a discussão. Esse último, né, destacando, fazendo um recorde dessas partidas em casa contra essas 3 equipes que o Vila não conseguiu pontuar, acrescentando ainda jogos que esteve na mão do Vila Nova, por exemplo, contra o Guarani, que o Vila leva o gol no final do jogo, ou deixa de pontuar contra o Criciúma por e você ponderar na palavra, por uma irresponsabilidade do atleta Guilherme Parede. E é isso, galera. Esses são os 3 fatores principais que, a meu ver, contribuíram, culminaram no insucesso do Vila na busca pelo acesso. Espero que isso fique de reflexão para quem vai estar no comando da diretoria, porque dentro desses três fatores, que eu acredito que foram primordiais para o Vila não conseguir subir, esteve ao alcance da diretoria, foi a decisão da diretoria, foi dentro da competência da diretoria, que foi a demissão do Claudinei, né? Me parece um pouco contraditório, porque a gente analisa, né, agora de forma geral, e é claro, em momentos eram outras reflexões, eram outras impressões, eram outros sentimentos, era um contexto que, né, se precisa tomar decisões. Mas agora a gente tem a completude da coisa. Se no Goiano não conseguiu um bom resultado, se no Copa Verde não conseguiu um bom resultado, no Copa Brasil não conseguiu um bom resultado e se manteve no cargo, por que durante o campeonato da Série B o Vila foi tão precoce? Então, esse primeiro fator esteve ao alcance da diretoria. Mas é isso, galera. Me fala aí se você concorda com minhas opiniões, minhas impressões, se eu estou muito equivocado, se eu acertei algumas. E também deixa aquilo que você entende que o Vila deixou de fazer, que culminasse na derrocada na nossa luta para a Série A. É isso, galera. Até mais.